Andar agora na lição direto. Pode abrir a lição. Você de casa está participando conosco desse Amanhecer na Graça. E o dia todo aqui na sede, como em todas as igrejas da Graça de Deus, hoje é o dia do curso Fé, um curso preparado pelo missionário R.R. Soares para ensinar o povo a tomar posse da bênção, a orar de maneira certa, a falar de maneira certa, de acordo com a palavra. E hoje é a lição 10, a lição sobre a confissão. Observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que poucas aprenderam a importância da confissão. Na verdade, é difícil encontrar alguém que desfrute da vida abundante que Jesus veio trazer-nos. E a razão disso é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo. É verdade. Converse um pouco com uma pessoa que às vezes você acha ela tão espiritual, né? Você vê ela louvando a Deus, adorando, sempre presente na igreja, mas se você conversar um pouco com a pessoa, você verá que ela não está tão espiritual, porque o que ela fala não está em harmonia com a palavra, que o que ela fala não está em concordância com a palavra. É comum você ouvir alguém dizer: eu amanheci tão mal hoje. Não, o mal surgiu, Senhor Deus, surgiu esse mal, mas eu não aceito, porque pelas tuas feridas eu fui sarado, porque a tua palavra diz: nenhum mal me sucederá. É assim, sentiu uma dor, eu estou com uma dor, não que você vai negar, não estou com dor, não estou com dor, não estou com dor, não, isso é lavagem cerebral, não é isso não. Veio a dor, Senhor Deus, surgiu essa dor, mas em nome de Jesus ela está amaldiçoada, porque Jesus levou as minhas dores, sempre, quer dizer, em concordância com a palavra. Nós veremos isso, que confessar é falar como Deus fala na sua palavra. A importância da confissão. Ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem sucedido por causa de tal afirmação, você assinará a sua derrota sem que perceba, aquilo que eu falei lá atrás no editorial. As nossas palavras valem como recibo. Quer dizer, a encomenda do diabo vem, mas você não assina, você não aceita, isso não é meu. Imagine uma pessoa entregando um pacote na sua casa e você percebe que não é seu. Você aceita aquilo? Não, não aceita, porque isso aqui não é meu. A mesma coisa. O que é meu é o que é da palavra. Se a Bíblia diz que eu fui sarado pelas feridas de Jesus, não aceito, está amaldiçoada essa doença. Vem um pensamento pecaminoso. A Bíblia diz que eu estou morto para o pecado. Como viverei ainda nele? Romanos 6,2. Então, não, está amaldiçoado esse pensamento, não aceito. Por quê? Porque eu estou morto para o pecado. Então, eu não assino a encomenda do inferno, não assino o que vem do inferno. Esse tipo de confissão dá condição ao inimigo para continuar oprimindo e consumar a obra de destruição na sua vida. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6,2. A sua confissão torna-se invariavelmente o que você será ou terá. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, está usando a própria linguagem do diabo e, desse modo, criando um envolvimento maligno ao seu redor, o qual dificilmente permitirá que você veja as oportunidades que estão à sua espera. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Quer dizer, eu não posso assumir o que a Bíblia diz que não é meu. Então, eu tenho que aprender a olhar para a palavra. Olhar para Jesus é olhar para a palavra e começar a falar de acordo com a palavra, em concordância com ela todos os dias da minha vida. Claro que no começo poderá parecer até ilógico ou até loucura. O Senhor Jesus chegou na casa de Jairo, e o Jairo estava, a família toda chorando, os amigos, e lá estavam até aquelas pessoas profissionais do choro que existiam naquela época, todos chorando, saem todos da sala, porque a menina primeiro chegou assim: olha, a menina não está morta, mas dorme. Riram de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava usando uma linguagem da fé. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fosse. A menina estava morta? Estava. Mas Jesus chamou a existência e disse: olha, a menina não está morta, mas os homens não entenderam. Como às vezes nós que oramos, mandamos o mal embora e repreendemos o mal, e os sintomas continuam, as evidências continuam, e a pessoa diz para nós assim: o que é isso? E você diz: não é nada não, já mandei embora. E a pessoa fica até rindo de você: coitado, está meio doido, meio fanático, a doença está ali, está todo mundo vendo que ele está doente, que ela está doente, mas ele não entende que nós temos a linguagem da fé. É essa linguagem que temos também que aprender a usar, sempre depois da oração. Já orei, já mandei embora, não vou voltar atrás da minha oração. Como quando o mal chega, a linguagem da fé também. Surgiu esse mal, mas não aceito, está amaldiçoado em nome de Jesus. Sempre com a palavra de Deus. O que devemos confessar? A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Santo Espírito de confissão, pelo que
irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1, ou seja, é ele que confirma a nossa confissão diante do Pai. Devemos confessar, em todos os momentos em que uma aprovação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, colocaremos o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. É verdade. Então, eu tenho que prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz. No início, lá atrás, nós aprendemos, lá no meio do curso Fé, sobre resistir. E nós vimos uma coisa: o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, o nosso padrão, o nosso modelo, quando ele foi tentado, ele não usou nenhum artifício. Ele só dizia: Satanás está escrito. Então, quer dizer, essa deve ser também a nossa confissão. O demônio, está escrito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. O demônio, está escrito que meu filho é herança do Senhor, fora dele. Está escrito que o marido santo santifica a mulher, que a mulher santa santifica o marido, fora em nome de Jesus. Está escrito que mal algum me atingirá, praga alguma chegará à minha tenda, fora. Então, sempre com a palavra você responde ao diabo e ao mesmo tempo faz a confissão verdadeira. Bem, ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo e nunca tomaremos posse de qualquer bênção. Ainda um conhecimento do Senhor que nos é concedido quando nos apropriamos de sua palavra e a confessamos. Bonito isso aqui. Você nunca vai ter, irmão, se você não assumir. Se você não assumir, mas assumir pela fé, como eu falei lá atrás. Jesus falou: a menina não está morta, mas homem. Riram dele. Às vezes as pessoas vão rir quando você assumir pela fé. Eu falo do pânico, porque muito tempo eu fui dominado pelo pânico. E como é que eu fui liberto? Foi com a confissão. O coração disparado, acelerado, o medo presente, e eu até rindo às vezes, dizia: diabo, Deus não me deu espírito de medo, está amaldiçoado teu medo. Não adianta, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Sempre com a confissão da palavra. Mesmo sentindo mal, eu não confessava o mal. O que eu fazia? Eu confessava a palavra, fazendo uma oposição direta. Aí o poder de Deus se manifestava. Aprenda, você não vai ter se você não se apropriar, se você não assumir, se você não tomar posse daquilo que está escrito. Um exemplo prático: digamos que em seu corpo apareçam sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve cuidar, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Imaginemos que alguém se encontre com você e educadamente pergunte: como vai? Você responde quase com uma satisfação que não vai bem. Diz que dói aqui e acolá, confessando o que aparentemente é verdade. É aquele ensinamento que passei lá atrás. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá autorização ao inimigo para continuar atacando. Você acabou de aceitar, embora de maneira inconsciente, aquele sofrimento. Mas, pastor, então eu vou mentir para a pessoa? Ela perguntar: não, pela fé, estou bem. Aí alguém, vamos dizer que é uma coisa visível. Mas o que é isso aí? Eu já orei e em nome de Jesus já está repreendido. Eu conto um amigo que eu tinha aqui, eu usava sempre na época do calor, mesmo fora do culto, mesmo sem gravata, eu fechava a gravata até aqui, a camisa. Eu pensava: esse cara é crentão mesmo, né? Fanático, usar a camisa. Mas não é, que o pessoal colocava o dedo e perguntava: o que é isso aqui? É uma bola que surgiu, ficou anos, e até sangrava. E minha mãe dizia: pode ser aquela doença ruim, não sei o quê. E eu orei, fiquei na fé, e fiquei firme. E Deus sabe que sumiu por completo. O outro caso foi aqui, esse era mais visível ainda. A pessoa às vezes coloca o dedo, eu ficava na fé, tem que ficar na fé. E às vezes as pessoas não entendem, as pessoas até ficam rindo de você, mas você persevera. Eu perseverei, tem que aprender a perseverar. Bem, que fique bem claro que a tentação de doenças, sintomas, não significa que você já esteja doente. Como a tentação de praticar o adultério ou cometer qualquer crime não o faz um adúltero ou um criminoso. É a aceitação, a consumação que o torna tal. É claro, no coração, se você já aceitar, ele já está em pecado. Aí você diz: não aceito. Aí nesse caso você nem consumar. Jesus disse: se você tentar e ficar atender no coração, o que o salmista disse no Salmo 66, versículo 18? Se eu atender a iniquidade, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então não atenda, como também não atenda a dúvida, não adianta só falar por falar, é no coração ter convicção: não aceito essa doença, porque eu fui curado pela feridas de Jesus.
Mas aí vem o diabo na parte de chifre, com um garfo na mão, dizendo, eu sou o diabo, estou fazendo você pensar assim. Você começa a pensar, mas esse caso também não é tão grave. Ou esse caso aqui todo mundo tem. Não, está amarrado. Pequeno ou grande, e pode ter certeza, pratique a palavra de Deus. Você vai ver, você vai gostar desse mundo de fé se você entrar nele. Bem, você pode indagar, se eu estiver com sintomas de doença, deverei mentir que não os tenho? Não, a verdade é que só em você reconhecer que já os tem, está mentindo. O Senhor afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus fomos curados. Como uma pessoa pode estar mal se Deus declara que ela já foi curada? É aquilo, Senhor, eu quero a minha cura não apenas pela minha cura. Claro que ninguém quer doença. Eu quero ficar curado, Senhor, não apenas para o meu bem-estar, mas para honrar a tua palavra. Porque ela diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então, Deus, eu não aceito essa doença, não porque eu não quero doença, que ninguém quer doença, mas é porque a palavra do meu Deus é verdadeira. É muito mais do que não querer a doença, claro que ninguém quer. É muito mais, é para honrar Deus, porque ele disse, eu honro aos que me honram. Então eu quero honrar o que Deus diz, eu quero honrar o que a palavra de Deus diz. Todo mundo, de vez em quando, tem uns pensamentos, não, eu não vou ter. Mas ninguém sabe o que você está pensando. Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Como é que eu posso entrar na presença de Deus e dizer, Deus, eu sou teu, se ele sabe o que eu tenho pensado? Antes eu devo dizer, Deus, o Senhor me perdoe, me livre, que o Senhor sabe o que tem passado na minha mente, e o Senhor sabe o que eu tenho aceitado. Me perdoe, tenha misericórdia. Seja verdadeiro, transparente com Deus, e Deus me ajuda a me livrar desse mal. Eu não quero, em nome de Jesus, e vai te ajudar. Você vai se usando com sinceridade com ele. Então, não é que você vai negar a verdade. Eu estou doente, vou dizer que não estou doente. Não, realmente surgiu essa doença, mas a palavra do meu Deus diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, e eu não aceito, já está amaldiçoado, porque eu já orei. Por isso que é bom orar, automaticamente surgiu, sentiu o mal, não espera não. Não é aquele negócio, a pessoa está no meio da rua, sentiu mal qualquer, ela procura um banheiro de um bar para fazer uma oração dentro do banheiro. Ali mesmo na rua. O missionário que estava numa viagem, e deu no braço dele, ele se virou para o braço dele assim, o dor, sai daqui, vai embora, em nome de Jesus, meu braço fique curado, em nome de Jesus. Ele não reparou que ele orou um pouquinho ontem. Quando ele acabou de orar, o homem do lado dele estava assim, ó. Você acha que eu orei, eu viajei com um maluco hoje. O pessoal não entende mais. O pessoal lá fora fala palavrão, não te pede desculpa, pede para você, posso falar um palavrão? Não fala, não é verdade? O cidadão, coitado, está fumando, joga fumaça, a fumaça está vindo atrás, vai pegar o que está de trás, ele nem vê se fala assim, ó, ele solta a fumaça direto. E o cristão, para fazer oração, tem vergonha. Tem não, na mesma vez, o nome de Jesus está amarrado, em mim não. Pronto. Na mesma hora, se alguém pergunta, o que é isso? Já orei, está amarrado em nome de Jesus. Mais na frente. O nosso problema é que temos mais, que cremos mais nas coisas, nos sintomas e nas pessoas do que em Deus. Uma pessoa sofre um acidente, o corpo está quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e lhe pergunta, doutor, como estou? Ele responde, você está bem, muito bem mesmo, em breve poderá sair desta casca de gesso e terá uma vida normal. Em seguida entra um amigo e lhe dirige a famosa pergunta, então, como está sentindo? A pessoa não pensa duas vezes e responde, estou muito bem, mesmo sentindo dores. Por quê? Porque o doutor falou. Não que eu sou contra o doutor, glória a Deus pela vida do doutor, foi bom ele passar aquela informação, mas o meu Deus diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então, e você está doente? Não surgiu essa doença, mas ela já está amaldiçoada, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado, glória a Deus. Essa pessoa falou de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com as Escrituras. Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, está se unindo ao Senhor, e quem se unir a Ele jamais fracassará, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6:17. Fé e confissão. Já temos aprendido que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de alguma bênção nossa, se não agirmos de acordo com ela, confessando a posição que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Depois que ela surge em nosso espírito, nós temos mais de ficar parados, esperando o momento certo. Basta agir. Lembra? A fé sem obras, ela está morta. Então eu tenho que colocar em ação. Se eu ouvir, se eu tenho convicção, eu vou colocar em ação. Não adianta eu ficar falando que eu tenho fé. Se eu não falo ao monte, o monte continua. Eu tenho que ter muita fé, aquele negócio, a fé remove montanha? Não, eu posso ter muita fé, mas se eu não falar ao monte, ele continua. Então, se eu tenho fé na palavra, convicção de que ela é verdade, ô demônio, você vai embora com a sua doença,
Por quê? Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Você fora com o seu pensamento, por quê? Porque eu estou morto para o pecado. Você fora com a sua dúvida, por quê? Porque eu não aceito no meu coração. Você fora com o seu medo, porque Deus não me deu o espírito de medo. Assim por diante. Aí vai funcionar. Bem, a verdadeira confissão, a linguagem da fé é que os filhos do Senhor devem ter. Assim como os incrédulos e os tímidos, nenhum desses entrará no reino de Deus. Falam dos seus receios e temores. Devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos de ser ousados no que cremos, pois a confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Altíssimo assim se expressa para a nossa confissão: sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Isso aqui é muito bonito, irmão. Eu dou um testemunho de uma senhora que o pai dela estava com uma doença incurável, lesão cardíaca, coração inchado, e na época já com a idade avançada, 80 anos, e o médico disse: olha, vocês têm que se conformar, a qualquer hora é óbito, a qualquer hora ele vai embora. E ela, lembrando da palavra, entrou no quarto onde o pai estava, levou o evangelho para ele, falou da salvação, falou da cura, e fez a oração: olha, papai, a palavra diz que Jesus já levou as suas doenças, pelas feridas de Jesus você já foi sarada, e mandou a mãe embora. Mas ela ficou tão tomada pela convicção, pela certeza, quando ela saiu da sala, falou para os irmãos: olha, papai está curado, em nome de Jesus. O médico vinha passando e disse: olha, eu respeito a fé da irmã de vocês, mas o caso dele é irreversível, a qualquer hora é óbito. E quase bateram nela no hospital, os irmãos: você está fanática, não sei o quê, tem que se conformar. E ela veio para São Paulo, ela em Mogi Guaçu, e veio para São Paulo fazer algumas coisas. Quando ela voltou na semana seguinte, o pai não tinha óbito ainda, e tinha uma coisa, não estava na UTI, estava no quarto. Até aí não é nada, às vezes vai para o quarto para morrer, né? Para desocupar a UTI. Mas quando chegou lá, o médico reuniu a família e disse: olha, se vocês creem em milagre, isso é milagre, porque hoje o coração do pai de vocês é como o do menino de 20 anos. Quer dizer, o que aconteceu? Deus confirmou a palavra do seu servo e fez o sábio voltar atrás. O sábio não estava errado, não. O médico, no diagnóstico, estava certo. Mas Deus fez o sábio voltar atrás, que é o versículo 25 do Isaías 44, que diz que Deus fará o sábio voltar atrás. Fique com a palavra de Deus, que Deus honra você. Bem, vamos terminar essa parte aqui. Para que os que vivem na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido, como foi o caso dela. No entanto, eles não entendem que essa é a linguagem de quem realmente pertence à família divina. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos, os desafios fará com que Deus, o Deus libertador do passado, entre em cena, realizando hoje o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Essa é a cura para a igreja fracassada que atualmente conhecemos. Igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida de poder pelo Espírito Santo, mas vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Glória a Deus, que bonito, né? Aquele irmão, não, eu vou orar por ele. Mas você não vai falar, não, ele falou de você, não. A Bíblia diz: bendizei aos que vos maldizem. Ele está falando mal de mim. Deve ser um momento de fraqueza dele. Deve ser um momento de infelicidade. Mas ele é homem de Deus, eu vou orar por ele. Aí vamos evitar as divisões, as contendas. Mas alguém disser, ele falou: também eu sei uma deles também. Se o que ele falou é verdade, você se arrepende. Se ele não falou é verdade, Deus tem misericórdia. Mas não entra na briga, na discussão, e às vezes nós entramos. Estou falando no dia a dia, isso acontece. Meu irmão, em tudo nós temos que olhar para a palavra e falar de acordo com a palavra, fazendo acontecer. Agora que você está fervendo na fé, conhecendo quem você é em Cristo e o que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantam para arruiná-lo. Observe ao seu redor em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Veja todos os obstáculos que para você são intransponíveis. E decididamente, com a palavra do Senhor, enfrente e vença-os em o nome de Jesus. Em vez de ficar na defensiva, esperando nova investida do inimigo, ataque-o. Lance-se contra Satanás agora, exigindo que ele e tudo que é dele saiam da sua vida. Nunca mais tenha o menor receio do inimigo. Assuma agora que Jesus comprou para você. Amém? Vamos orar, fiquem de pé. Ô meu irmão, tem que colocar em ação isso aqui. Veja qual é a frente onde você está sendo derrotado. Deus não mentiu quando disse: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ô pastor Jaime, eu tenho sido vencido pelo medo.
o medo, você vai sair de mim, porque Deus não me deu espírito de medo. Eu tenho sido vencido por uma doença, você está amaldiçoada, fora, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Não, eu tenho sido vencido, pastor, pelo pecado, pecado fora, porque Jesus me fez morto para o pecado. E se tiver um demônio, demônio fora, porque em meu nome Jesus disse expulsaram demônios. Glória a Deus, feche teus olhos, Pai. Centenas de pessoas aqui na igreja, milhares pelo Brasil afora agora. É a oração da fé, Pai. A oração feita em cima da revelação da Tua palavra. A oração que é feita de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que o Senhor diz, de acordo com aquilo que o Senhor fala na palavra. Venha de uma maneira muito especial sobre este povo. Não te detenhas em operar na vida deles. Não te detenhas em se manifestar em cada vida. Hoje eu oro pelas enfermidades, contra as enfermidades, pelos enfermos. Eu oro para expulsar demônios, Pai. Que o Senhor disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É agora, meu irmão. É agora, minha irmã. Oh, veja onde você tem fracassado. Onde o diabo tem conseguido vencer. E diga, acabou. Cristo me fez mais que vencedor. Eu estou unindo a minha fé com a sua fé agora. E na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra o mal que está na sua vida. E no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e digo, doença, saia do corpo desta pessoa. Espírito de enfermidade, você vai sair agora. Com a sua pressão alta, com o seu ataque cardíaco, com a sua insuficiência coronária, a sua insuficiência ventricular, ou em nome de Jesus, sua insuficiência respiratória, sua insuficiência renal, hepática, você que entrou em alguma parte desse corpo, no sistema imunológico, no sistema linfático, com linfomas, com tumores, com câncer, sai agora. Espírito de enfermidade, eu te repreendo. E eu exijo, eu ordeno, sai agora. Saia desta pessoa que está orando comigo. Saia da pessoa que está em casa. Espírito da morte, sai agora. Demônio da depressão, demônio da síndrome do pânico, demônio do transtorno bipolar, demônio da ansiedade, demônio que se apodera da pessoa e causa o pânico, causa ansiedade, faz o coração acelerar, faz o coração disparar. Em nome de Jesus eu exijo, em nome de Jesus eu ordeno, força das trevas, força do diabo, força do inferno que entrou neste homem, que entrou nessa mulher, que se apoderou dessa pessoa, eu quebro o teu poder, eu quebro o teu domínio. Demônio que foi mandado por uma obra de bruxaria, que foi mandado por uma obra de magia negra, que foi mandado para acabar com esse homem, que foi mandado para acabar com essa mulher, sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, sai feitiçaria, sai magia negra, sai trabalho feito, sai coisa mandada, estremeça agora, demônio, demônio que faz a pessoa ouvir vultos, demônio que faz a pessoa ouvir vozes, demônio que causa depressão profunda, que causa o medo repentino, que causa o pavor repentino, sai, todo mal, toda opressão maligna, todo desejo pecaminoso, toda força das trevas, vai embora em nome de Jesus. Levante as mãos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não metei-vos debaixo do jugo da servidão. Diga obrigado, Jesus. Foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Eu sou livre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.